estamos aqui numa reunião com a professora Vanessa Hakim, com o Pablo Lemos, são coordenadores de tutores do curso Saúde Indígena, que já tem uma experiência bem grande aí com a modalidade à distância. São pessoas que estão fazendo um trabalho exemplar, né, no curso de especialização. Também a nossa design educacional, maravilhosa, que organizou, inclusive, essa reunião, teve essa ideia brilhante, né, de promover essa conversa com pessoas que têm experiência e que generosamente vão compartilhar essa experiência, esses saberes com os outros colegas da Unifesp, que vão passar por um processo que eles já passaram, né? Então, a gente estava aqui conversando anteriormente, que a gente comete erros, a gente tem sucessos e a gente gosta de compartilhar os dois, porque é assim que a gente aprende, né? E o Rafael, meu companheiro de coordenação do Forma, né, do projeto Forma, que é um projeto que eu trouxe aí para a Unifesp como professora visitante da UAB, e que ele está aí ao meu lado, junto com essa equipe toda da UAB, inclusive a Mageci, a professora Vanessa também, que faz parte, né, dessa equipe, toda a secretaria, e a gente vai conversar um pouquinho sobre como, né, o processo da relação coordenador-tutor, né, com a parte pedagógica, principalmente, e como amenizar as questões aí que ficam muito pulsantes quando os cursos são na modalidade EAD, né, que é a dificuldade, às vezes, de comunicação, as relações afetivas, a organização do curso, né, como resolver os problemas com autonomia. Então, acho que são questões aí importantes que a gente vai discutir. Obrigada, Vanessa, muito obrigada, Pablo, nesse momento aí de pandemia, que está todo mundo online 24 horas por dia, vocês se colocarem à disposição aí nesse momento. Então, bom dia, né, para vocês. Então, só me apresentar rapidamente, eu sou Vanessa, eu sou formada em nutrição, trabalho no Projeto Xingu há 13 anos, eu acho, preciso contar de novo, e nos cursos à distância, eu estou envolvida desde 2008, a princípio, né, na UAB, né, a nossa última turma da UAB a gente acabou com a 4ª turma, e talvez vamos iniciar aí mais uma, a 5ª turma. Na UnaSUS também a gente já está na 4ª turma, também vamos para a 5ª, também. E como coordenadora de tutoria eu participei da última turma da UAB e em 2 turmas da UnaSUS, tá? Junto com o Pablo. A gente está nesse papel aí de coordenação de tutoria, entre outras atividades que a gente se envolve lá no Projeto Xingu. Então, são vários aspectos aí que eu acho que a gente pode compartilhar em relação à coordenação de tutoria, né? Eu peço que o Pablo vai me ajudando aí, vocês também com as perguntas, né? Que são vários, a gente pode falar de diversos aspectos aí dessa coordenação. Também deixa eu me apresentar, eu sou o Rafael, estou trabalhando junto com a equipe na formação nos cursos de formação de tutores, professores e coordenadores. Então, acho que uma primeira questão é você falar um pouco da especificidade da coordenação do seu curso, né? Quantos tutores vocês trabalham, a duração do curso, e começar a falar um pouco da rotina de trabalho, como vocês se organizaram durante o curso. Vou pedir para o Pablo se apresentar também. Bom, eu sou o Pablo, eu fui aluno da primeira turma do curso de especialização em saúde indígena, e a partir daí eu comecei a me envolver muito com EAD, e fui tutor nas turmas sequentes, depois eu fui professor, e faz 3 turmas que eu estou na coordenação de tutoria, tá bom? Eu sou dentista de formação, e meu mestrado é na saúde pública, e me envolvo totalmente com a saúde das populações indígenas. E eu estou no Projeto Xingu há 15 anos. Então, a gente tem uma história aí um pouco comprida na educação à distância, né, dentro do Projeto Xingu também, e essa história ela foi se modificando bastante ao longo de todo esse tempo, né? Como que a gente enxergava
a coordenação, enquanto tutores, eu também fui tutora, depois enquanto professores, depois enquanto coordenadores de tutoria, né? Todo esse processo foi se modificando bastante ao longo de todos esses anos. Então, eu falo isso até para não criar uma certa ansiedade de querer fazer tudo certo logo desde o começo, né? Não precisam criar essa expectativa, porque, de fato, eu acho que foi errando bastante que a gente ainda erra, né? A gente ainda, né, ou tenta acertar, não sei se erra, né? Mas fica tentando acertar, né? Mas às vezes batendo com a cabeça, né? Então, a gente vem se aprimorando aí durante todo o tempo, né? Então, a gente já pensou vários formatos de coordenação, várias estratégias, algumas deram certo, outras não deram tão certo, né? Tentativas de aproximação física, né? Quando a gente fazia reuniões com os tutores, outras, agora a gente está tendo que experimentar reuniões online, né? Mas eu vou contar um pouquinho disso, peço que o Pablo me ajude a lembrar, né? Então, a gente sempre trabalhou com essa média de em torno de, que variou bastante, né, o número de tutores por turma, mas vamos colocar aí uma média de 8, talvez, de 8 tutores, né? Algumas turmas mais, outras menos, mas o que a gente sempre tentou fazer é se aproximar desse tutor, insistentemente, no formato de reuniões, tanto presenciais quanto online. Na época da UAB, né, quando a gente, no nosso curso, sempre teve essa figura de coordenação de tutoria. Infelizmente, né, a gente está sabendo que o curso de vocês não vai ter essa possibilidade, né? Mas a gente acredita que seja possível, tentando equilibrar aí, os papéis. Então, a gente sempre teve esse papel de coordenador de tutoria, apoiado na coordenação do curso. Então, a nossa estrutura era assim, tinha a coordenação do curso, no papel da Lavínia, da professora Lavínia, do professor Douglas, da professora Sofia, né? E nós, enquanto coordenadores de tutoria. Na UAB, a gente fazia reuniões presenciais, eu não sei se é possível fazer isso com vocês, mas a gente tinha reuniões presenciais a cada 15 dias, né? Ou às vezes já mudou para uma vez por mês, se não me engano, né, Pablo? Mas a grande parte das vezes, por muitos anos, ficou quinzenal essa reunião, né? Então, os tutores se reuniam presencialmente com a coordenação, com o coordenador de tutoria. Não, só queria complementar que a gente foi se organizando a cada turma com as demandas orçamentárias também, né? Isso. Então, no início, a gente tinha a questão orçamentária bem mais interessante e a gente foi se adequando em cada turma, com o número de tutor por aluno, número de professores, enfim. Isso a gente foi tendo que adequar a cada turma. Justamente, principalmente por essa questão dos recursos, né, financeiros de cada turma. Então, eu não sei quantos alunos são do curso de vocês, mas Nós estamos com uma questão orçamentária bem limitada mesmo, como nunca tivemos. Então, esse cuidado a gente tem que ter dessa cobrança também, porque não há uma contrapartida, né? Então, acho que isso é muito importante. Anotei aqui, né, porque a gente tem que se adequar a isso, né? Óbvio, né? Sim. Muito bem lembrado. Vocês sabem quantos alunos vão dar em média, por tutor de acompanhamento? Eu não tenho essa Eu vou dar uma informação. olhadinha aqui, Não eu já tenho, falo para não. vocês. Tá. Mas essa sempre foi uma questão importante para a gente também, né? Porque a gente, no início, trabalhava com muitos alunos por tutor, né? Já chegou a ter 50 Eu alunos. acredito que são 25 alunos por tutor, que é a especificação, né? São 6 tutores, acho, para cada... 6, 7, considerando que tem um sempre suplente, né? Certo. E são 150, se eu não me engano, são 25 mesmo por tutor. A gente tem tentado trabalhar nas últimas turmas com 20 para aprimorar a qualidade, né, dessa atenção ao aluno, mas, enfim, é uma batalha e eu acho que 25
dependendo da dinâmica do curso, está ok também. Vou pegar uma água aqui. Então, o que eu estava falando é que a gente sempre procurou se reunir presencialmente. Se não for presencialmente, eu acho que online é o que a gente tem feito agora nessa turma da UnaSUS, e tem dado bastante certo também, né, Pablo? A gente tem se encontrado pelo menos uma vez por mês, o início de cada disciplina, né, com os tutores. Para que a gente se reúne, né? Presencialmente, a dinâmica é outra, né? É sempre muito melhor presencialmente, mas por conta de recursos também. Agora, nessa turma, a gente não dá conta de fazer. E também por conta da distância das pessoas, a gente consegue aproximar online de uma maneira mais rápida. Para a gente discutir o que nessas reuniões? A gente discute o que está sendo trocado, né, entre os tutores e os estudantes, fazer uma rodada de como que está essa questão do acompanhamento dos estudantes, do acompanhamento de presença deles na plataforma, de conteúdo, o que está sendo discutido, o que está sendo conversado entre os tutores e os estudantes, como que está a participação desses estudantes nas atividades propostas para cada disciplina. Além disso, a gente também tem a oportunidade de trabalhar a disciplina que vai entrar, por exemplo, né, a disciplina, sei lá, no nosso caso, antropologia, né, que hoje mesmo a gente tem uma reunião para discutir os conteúdos que vão ser disponibilizados aos alunos, né, para os tutores. Então, a gente tem essa reunião para discutir também o conteúdo e como é a melhor, o que a gente espera, né, desse tutor e o que esse professor espera desse aluno. Então, a gente tem essa reunião para discutir também esse conteúdo, né, o que esse professor, eu não sei, né, se está previsto, professora, acho que sim, né, para os professores para esses cursos. Então, o coordenador, nós, enquanto coordenadores de tutoria, a gente também ajuda a viabilizar essas reuniões, né, entre o professor e os tutores, né? O que esse professor espera dessa disciplina, o que ele espera das atividades propostas, os critérios de avaliação, num fórum, o que ele precisa estar atento, por exemplo, né? O que ele quer que o tutor preste mais atenção quando surgir alguma questão entre os alunos, né? E aí os tutores também vão discutindo, né, as coisas que estão pegando mais, digamos assim, né? As questões que estão mais... Tem questões polêmicas que acabam surgindo, tem questões que não estão chamando tanta atenção, né? Isso vai ajudando também o coordenador de curso a balizar aí a condução do curso, das disciplinas, né? Das próximas disciplinas. Essas reuniões também permite que a gente identifique algumas questões que a gente pode discutir com esse tutor individualmente. Isso. Então, é um momento também para a gente conseguir propor algumas reuniões fora do previsto, né, de acordo com a necessidade de cada tutor. Geralmente essas reuniões para falar sobre a disciplina, elas acontecem geralmente quanto tempo antes de iniciar a disciplina? A gente tenta fazer com um certo período de antecedência, assim, né, alguns dias antes, mas nem sempre é possível por conta da agenda. Mas o nosso grupo de tutoria, ele já está, grande parte dele já está bastante familiarizado com os conteúdos, né? Então a gente consegue fazer próximo da disciplina. Mas o ideal, a gente recomenda que se faça, né, com alguns dias aí de antecedência. Para quê? Para dar tempo desse tutor conhecer a disciplina, o conteúdo, pelo menos, assim, conhecer os materiais, as leituras, as atividades, para que quando ele chegue na reunião, ele já chegue com as dúvidas, né? Com material, não precisa ler tudo, acho que eu não sei quão densa, como vão ser essas disciplinas, né? Mas que ele chegue minimamente conhecendo
pelo menos a ementa, assim, né, alguns materiais mais importantes dessa disciplina. Então, a gente recomenda que seja um pouco antes, que ele já chegue mais preparado, né, dependendo, aí eu sempre estou falando, dependendo da dinâmica da disciplina. Né? Tem disciplinas, por exemplo, nossas, que exigem que o tutor conheça grande parte do conteúdo para fazer uma boa discussão num fórum. A gente dá bastante valor para o fórum, né? Que é um espaço de encontrar esse aluno e ouvir a posição dele sobre determinado assunto. Se a gente fosse fazer um apanhado geral, teria que deixar muito claro o projeto pedagógico do curso e, principalmente, o plano da disciplina, né? Quais são os objetivos que esse professor, eu acho que enfatizar, parecem que são documentos muito idiotas, né? Que o pessoal às vezes não leva muito a sério, mas eles são por isso que eu falo, na EAD tudo se potencializa, né? Aquilo que no presencial às vezes a gente não dá muito conta porque está fazendo sozinho, quando vai para a modalidade online, isso tem que ficar claro, né? Porque quem fez foi o professor, então o tutor não tem autoria. Ele tem que falar com quem é o responsável pela autoria e o que esse professor quer com esses alunos. Porque se isso não ficar claro, o tutor vai falhar na ponta. E ele que fica, eu falo que ele que é a bucha de canhão, né? Porque ele está lá recebendo porrada, né? Está na linha de frente. Então, acho que trabalhar, eu gosto muito de enfatizar esses documentos, são documentos que têm que existir, que tem que estar disponível ao tutor, ele tem que ter acesso a isso, e discutir isso ou com seus pares, né, com os próprios tutores, mas de preferência com o coordenador e com o professor. Não sei se fazendo um apanhado geral, a gente poderia colocar isso como orientação. Eu acho que isso é fundamental, assim, é obrigatório. Eu não sei se nesse edital de tutoria se tinha a presença existia essa necessidade do tutor, né, conhecer o projeto pedagógico do curso, tal, os planos das disciplinas, mas isso é uma coisa que a gente sempre priorizou muito, né? E nas turmas sequentes a gente acabou chamando pessoas que tiveram contato com aquele conteúdo também, né? Ex-alunos, pessoas que já tinham participado de uma forma mais ativa do curso. Então, é essencial isso mesmo, né? Agora, assim, só complementar um negócio sobre a tutoria, a gente foi mudando muito esse papel de tutor, né? Então, assim, a Van está falando agora de um tutor nosso, que é um tutor que tem domínio sobre o conteúdo. Mas, por muito tempo, a gente teve tutores, ou tutores administrativos mesmo, né? Pessoas que olhavam, deixa eu ver o acesso dos alunos, quantos alunos não acessaram a disciplina. Ou tinha um tutor que ficava mais concentrado numa comunicação direta com o professor, né, que era um tutor mais pedagógico e tal, e também existia um tutor específico de avaliação da disciplina, né, do conteúdo e tudo mais. Então, assim, com o tempo, a gente foi perdendo essas tutorias, né, essa divisão de tutoria. Então, o tutor virou um só, né? Então, a gente teve que moldar o curso também, a gente teve que mudar coisas no curso para não ficar tão pesado para o tutor, que a gente foi mantendo a mesma estrutura do curso, e a gente foi vendo que o tutor tinha acumulado muitas funções e que isso não tinha sido interessante, né? E também a diferença entre os tutores. Essas reuniões são muito importantes para a gente ver como cada tutor, né, tem interagido nesses fóruns com os alunos, com as devolutivas das atividades, né? Então, é um momento interessante para a gente conhecer cada tutor e ele sentir que está sendo acompanhado, né, da forma dele. Tem os que interagem mais, tem os que não interagem, tem os que interagem, mas não tem de uma forma mais de animador de torcida, um pessoal que já tem um conteúdo mais apropriado. Então, é interessante essas reuniões e conhecendo o tutor. A gente teve, em alguns momentos, reuniões individuais com esses tutores também, né? Que a gente, depois de um tempo do curso, a gente conseguia avaliar um pouco o que ele estava sentindo naquele processo e tudo mais. Essa divisão que você fez aí dá um artigo, já adorei, viu? O tutor administrativo, aquele que quantifica, o pedagógico ligado ao conteúdo, e o tutor animador, né? Eu acho que foi muito legal, né? Eu acho que vou trabalhar com isso aí, vou roubar e não vou falar que a autoria é tua. Mas que eu acho que ele tem que ser mesmo um mix, né? Um mix disso tudo e com um equilíbrio, que é muito difícil, né? Eu acho que são formações e formações, e esse profissional tem que
colocar em prática mesmo, né? Tudo isso para ele perceber a medida de cada uma das coisas, né? Que é o professor, na verdade, né? A gente tem que ser o animador, ao mesmo tempo a gente tem que ter um domínio do conteúdo, que não dá para exigir isso totalmente do tutor, né? Que ele tem esse domínio total do conteúdo, ele não tem, né? Mas que ele fique atento à questão pedagógica para pelo menos ficar atento de que essa defasagem de conteúdo ele vai ter que procurar com o professor autor ou então dar conta disso. Então achei muito legal. Aí já temos aí um ponto de estudo importante. O que o curso precisa deixar bem claro, assim, é esse acesso entre os tutores e os professores, né? Facilitar ao máximo esse acesso para tirar dúvidas, para tirar, né, eventuais problemas aí em relação às disciplinas ofertadas. Então, esse acesso precisa estar facilitado. Eu acho que se eu estiver errada, me corrija, Vanessa, mas eu acho que quem vai promover esse acesso, facilitar ou não, é o coordenador. É o coordenador, É né? o coordenador. Que É isso que eu fico muito preocupada. Eles acabam, a gente, né, enquanto coordenador, a gente está mais próximo dos tutores, sabe, onde está vendo no curso, na dinâmica, o que está acontecendo, né, até propor, né, se está com alguma dificuldade, né, em relação, né, se tiver alguma coisa assim, né, vamos discutir juntos, vamos ver o que a gente pode... Tópicos que a gente colocou no curso que está reforçando, né, quer dizer, o professor, ele não é só um conteudista, né, um produtor de conteúdo, ele tem que se preocupar depois com a criação dele, né, com a obra que ele criou, né, qual é o uso que essa obra vai ser feita, né, durante o curso. É uma responsabilidade grande, né. Então, e ele precisa deixar claro quais são as expectativas mesmo. Quem vai fazer a mediação desse conteúdo que o professor criou vão ser diferentes tutores, né, para ter uma organização parecida. Unicidade, né? Uma unicidade entre essa mediação entre todos os alunos, precisa dessa coordenação do professor e da disciplina, em conjunto com o coordenador do curso. Exatamente. Acho que essa questão das reuniões para apresentar o conteúdo, né, para mostrar quais são as expectativas, as propostas, né, principalmente em relação às atividades avaliativas, né, como esse tutor deve se portar nessa disciplina, né, o que esse professor espera. Se esse grupo de tutores já têm experiência em tutoria, ou se eles já têm experiência, né? 90% tem. Em outros cursos, né? Não, e às vezes no mesmo curso. Ou é um curso e agora está em outro. Informática e saúde, tem pelo menos acho que 1 ou 2, né, Rafa, que vão para o bullying, né? No geral, os tutores são experientes, mas é provável que nos cursos novos vão ter tutores que vão ter uma primeira experiência agora, né? Mas no geral, por exemplo, tem tutores que já trabalharam em outro curso e agora vão atuar no curso de bullying, por exemplo, que é novo. Sim, na tutoria, mas em relação ao conteúdo desse curso, nem sempre, né? Eu digo, por exemplo, tutores que são do curso de bullying, não necessariamente trabalham com isso no seu trabalho, né? É uma tutoria. Tem outra questão do nosso curso, né? Que nosso grupo de tutores, eles trabalham de alguma forma com saúde indígena, né? Isso acaba sendo, querendo ou não, um diferencial no sentido do domínio desses conteúdos, né? No diálogo nas disciplinas. Os nossos tutores, desde a turma da UAB, né? Alguns poucos não tinham experiência com saúde indígena, né? E foi muito difícil, né, na época, trabalhar, porque, de fato, eles acabavam tendo menos domínio e menos, digamos assim, poder de diálogo em fóruns, em devolutivas de tarefas, né? Mas a gente sabe que não é uma realidade, né, ter tutores com experiências de tudo. Então, não é impossível, não é totalmente possível, mas eu acho que essas discussões precisam ocorrer,
assim, né, essas discussões explicando quais são as expectativas de fato, né. O nosso curso, a gente sempre se deu de uma maneira muito artesanal, no sentido de estar muito próximo desses alunos, e porque qual a nossa realidade, né? São alunos de todo o Brasil, né? A gente já trabalhou com equipe multidisciplinar, agora na UNASUS são só com os médicos, de todo o Brasil, né? Então, não é, por exemplo, só aqui de São Paulo, onde a conexão é fácil. A gente tem alunos na região amazônica, Nordeste, nos confins lá do Sul, né, onde a conexão às vezes é muito ruim. Então, esse tutor muitas vezes ficava sem saber onde estavam determinados alunos, tinham sumido, mas tinham sumido por problemas de conexão, né? Não tinha sumido porque queriam, mas às vezes entrava para a área indígena e ficava muito tempo sem conseguir acessar, né? Por falta de internet mesmo. Então, esse tutor tinha essa coisa de ter que ficar, né, às vezes até ligando, né, a gente tinha disponível um número de telefone para ligar para esses alunos, para saber onde que eles estavam, se tinha alguma notícia, quem tinha notícia desses alunos, né, o conteúdo também, acho que não vai ser o caso de vocês, né, só estou compartilhando um pouco aqui de como a gente esperava que esse tutor se comportasse, né? De fato, buscando saber sobre cada aluno, né? Qual o desempenho dele no curso, o acesso aos materiais. É uma tutoria bem ainda, a gente, não sei se é artesanal. Artesanal a gente chamava quando, né? Quando, por conta dessa insistência e viabilizar o acesso do aluno aos conteúdos, né? A gente já teve época que tinha tutor que a gente era o tutor administrativo na época, né, Pablo? Não sei, era um tutor de apoio, não lembro, já teve tanto tutor alguma coisa, uns papéis diferentes, que gravavam conteúdo em CD de madrugada para poder passar para os alunos, porque eles não tinham condição de abrir o Moodle é muito pesado em alguns lugares, né? Gravava de madrugada os conteúdos para poder, em CD, para poder enviar por barco para os alunos. Era uma realidade bem, mas eu imagino que não é o caso de vocês, mas é só para exemplificar. Não, a gente nem tem mais esse tipo, né? Graças a Deus as conexões estão melhorando. Ainda tem bastante gente com dificuldade, mas vem melhorando. Mas a região norte é terrível, né, Vanessa? Eu dei muito curso de formação de professores e a gente levava CD para mostrar o que era online. Uma coisa bem esquizofrênica. Isso era normal. Pegava o barco e ia com os CDs, com tudo, né? Na época não tinha nem drive, né? Tinha que então isso aí, nossa senhora, se a gente for contar essas histórias assim, são terríveis, Terrível, ainda bem que está melhorando, mas eu lembro que eu fui para a Maués e eu tive que abrir o curso lá com os alunos e o curso simplesmente não abria. Assim, né? Não, isso já me aconteceu assim N vezes, N vezes. Então, não, eu acho que não é o caso. Não é o caso. Mas é só para compartilhar essa proximidade do tutor. Que é possível, né? Né, de tentar Agora conhecer. mesmo, minha internet já caiu 2 vezes e eu estou aqui na Paulista, tá? 2 vezes então. caiu. Estou aqui desesperada, porque, nossa, eu estou olhando aqui e ele vai embora, e não sei porque, acho que de manhã aqui é muita gente trabalhando home, e cai direto, né? Então é muito comum isso, e ter que pensar no plano B, sempre tem que ter plano B. Apesar dessas especificidades do seu curso, que são bem únicas assim, mas acho que para todos os cursos é importante essa proximidade do tutor com os alunos, até porque a questão da evasão em cursos à distância é muito recorrente, né? Então isso que o tutor do curso de vocês faziam acho que vai ser muito importante também para esses novos cursos. Né? E tem uma... Não, só falar de uma experiência nova, dessa aproximação, a gente está testando isso, tá? É a primeira turma que a gente testa, mas existe uma ferramenta, como esse Meeting, né? Que a gente usa o BBB, Big Blue Button. A gente pede que os tutores façam uma reunião mensal, né?
não é obrigatório, o aluno a gente não atribui uma nota a isso, é mais um espaço para alguma discussão ou tirar um espaço de dúvida com os alunos, né? Cada tutor nosso tem 20 alunos, então isso é facilitado, né? O formato do nosso tutor na UnaSUS, ele é tutor orientador, que eu acho que não vai ser o caso de vocês vão ter os próprios orientadores no futuro, né? No final da disciplina e tudo mais. TCC, né? De TCC, orientador de TCC. Uhum. O nosso, também, numa questão aí orçamentária, ele virou um tutor único, né? Ele acompanha, e também pela mudança do nosso projeto pedagógico, ele acompanha desde o início do curso, esse aluno, né? Ele vai construindo o TCC ao longo do curso. Então, acabou que a gente conseguiu diminuir o número de alunos por tutor, ficou 1 para 20, mas esse tutor ele tem que acompanhar esse aluno o período todo do curso, inclusive para finalizar o TCC dele, né? Mas está sendo uma experiência bem interessante, em alguns lugares funciona muito bem o BBB com os alunos, em outros não. Então a gente está num processo de avaliar se essa estratégia teve efeito, né? Depois no final a gente vai fazer uma avaliação com os alunos, para entender um pouco melhor essa tentativa de aproximar um pouco mais desse aluno à distância. Acho que essa estratégia está sendo bem feliz, apesar, na verdade, das dificuldades de alguns grupos, é o tutor ali disponível, né, para os alunos quiserem se encontrar e tirar dúvida de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais dinâmica, né, conversar sobre algum conteúdo. Então, eu acho que é uma oportunidade bem bacana. A gente tem feito no BBB, porque o BBB, não sei se vocês conhecem essa ferramenta, ela é possível gravar também, como se fosse aqui, né? Sim. E fica salvo dentro do curso. Os alunos podem voltar nessas reuniões, até mesmo quem não conseguiu participar, consegue acessar essas reuniões e assistir. Uma outra coisa que eu queria perguntar, eu não sei se vocês têm essa informação, quando há a organização dos eventos, a gente fica muito preocupada com os eventos em polo, né? Que acaba sobrecarregando, às vezes, o pessoal na própria UAB aqui em São Paulo, né? Então, pedindo para o pessoal da secretaria, faz isso, faz aquilo outro, né? De como que dá para a gente manter uma relação do polo, lá do coordenador de polo, com o coordenador ou tutor do curso, entendeu? Porque, às vezes, a gente percebe que tem esse ruído, né? De comunicação, enfim, essas coisas. Vocês sentiram isso? Ou isso não vale a pena nem tocar nesse assunto? Então, o Pablo pode me ajudar, mas é que a função do polo para a especificidade do nosso curso era um pouco diferente, por conta da realidade do perfil dos nossos alunos, né? Como eram alunos de todo o Brasil, e o acesso se dava em casa, dificilmente eles usavam a estrutura do polo, né? E a gente foi percebendo isso ao longo né, a gente chegou até a 4ª turma UAB, mesmo na primeira, acho que a utilidade do polo se deu assim, de uma maneira mais do que a proposta da UAB se propõe, digamos assim, né, na primeira turma. Depois a gente foi percebendo que a estrutura do polo, que ele oferece, já não cabia mais para a nossa realidade, porque cada aluno, você sabe da sua casa, do seu trabalho, de onde ele estava, e o polo no nosso curso ficou mais por uma questão, né, de que ele existe e para apresentação do trabalho de conclusão de curso, do TCC. Então, a gente acabou usando na nossa realidade o polo mais para isso, para apresentar, para abertura do curso, quando tinha recurso disponível para isso, a gente se reunia nos polos, né? A gente tinha em torno de 6 polos no nosso curso, e a gente ia fazer a abertura do curso, eventualmente a gente conseguiu um encontro presencial no meio do curso, e aí a gente também fez para discutir justamente TCC, a gente usou o polo para isso, e no final, para a apresentação do TCC, a gente também fazia a apresentação do TCC nessa estrutura, mas enquanto a gente não tinha atividades presenciais, talvez essa seja uma coisa desses cursos, né, vocês precisavam comentar um pouquinho, só porque a gente não tinha essa dinâmica de encontros periódicos presenciais, era 90%, tirando esse momento de abertura e finalização, e um no meio, online. É tudo totalmente online à distância. Estão muito preocupados com
com essa aproximação presencial, eu falo assim, que o momento nem é de discutir presencialidade, porque a gente está tão longe disso, né? Na nossa vida pessoal, quanto mais profissional, né? Eu acho que nem tem como, porque ninguém está sabendo nada, né? Enfim, mas só para dar uma orientação, porque a gente recebeu na outra ponta, né, da parte administrativa da OAB, uma fala dessa, assim, que quando tem qualquer evento, sempre sobra para o administrativo, para a secretaria da OAB, que eles não dão conta, né, de tudo, né? E que eu acho que o de literatura mais tem uma necessidade disso, porque trabalha com literatura africana, eles têm vontade de fazer coisas mais presenciais para conseguir a proficiência, né, da própria escrita, enfim, do contato e tudo. Então, só era mais uma curiosidade. Na verdade, não, comentar uma coisa. Essa ferramenta que vocês usam dentro da plataforma, o BBB, ela, para avisar os professores novos, né? Essa é uma ferramenta que talvez deixe de ser usada agora, em 2020, né? Porque não tem mais compatibilidade com o Moodle novo, né? E aí talvez não seja mais possível usar. Então, só lembrando que... A gente tirou até do tutorial, A gente não colocou. Exato, porque justamente a gente não tem condições de prometer suporte ou que ela vá continuar funcionando assim tão bem até o final desse ano, né? Pelo menos agora com essa pandemia que está todo mundo em casa, todo mundo já está mais habilitado com essa bendita ferramenta aqui, Meeting, Zoom, Hangout, o raio, né? É muita coisa, né? Então, isso aí já está todo mundo mais de boa, né? Então, acho que dá para pensar em outras, né? Ter mais independência. Eu acho que isso aí até vai ser mais... De alguma coisa essa pandemia serviu, né? Que todo mundo teve que se comunicar aí pela internet. Eu acho que essa possibilidade de gravar também depois sobe para um YouTube editado, alguma coisa, um YouTube fechado, né? De repente eles conseguem minimizar esse tipo de problema. Outra coisa que eu ia comentar era sobre algumas dicas que a gente dava para os tutores em relação ao acompanhamento desse aluno, né? A gente usava e usa ainda uma planilha, tipo uma planilha de Excel, não sei se vocês também fazem isso. Eu faço. Cada tutor tem sua planilha de acompanhamento para cada disciplina, né? Então, a gente tem a relação de nomes dos alunos, cada tutor tem uma planilha com relação de nomes, aí as colunas, né, para verificar acesso, quanto tempo esse aluno não entra ou não acessa a plataforma, né, se ele está fazendo aí uma coluna para cada atividade, por exemplo, sei lá, se a disciplina X tem 4 atividades, uma coluna para cada atividade, se fez, se não fez, qual foi a nota, né, que esse tutor dá, porque é um jeito dele monitorar, mais uma ferramenta, pode ser que não faça sentido para de vocês, mas para nossa era um jeito de, né, enxergar o acompanhamento desse aluno aí ao longo do curso, o desenvolvimento dele ao longo do curso. Faço a planilha até quantitativa e qualitativa, né? Principalmente do fórum, né? Porque o fórum tem aquela coisa, né? Que o cara entra e não fala nada, né? Então ele entrou, mas qualitativamente zero. Exato, né? Então tem essa questão da qualidade também. E isso é uma ferramenta nada mais para ajudar nesse acompanhamento mais de perto com esse estudante, né? E fazer uma avaliação mais global, né, do desenvolvimento dele. Só reforçar que, às vezes, em turmas iniciais, é interessante a coordenação propor esse instrumento, propor o que o tutor tem que observar desse aluno, né? Porque isso no começo a gente não sabia muito bem como era, então cada tutor fazia de um jeito, e aí foi interessante a hora que a gente unificou o que a coordenação esperava desse tutor aí também. Da mesma forma que unificou o gabarito do professor, que é uma coisa que a gente demorou para entender a necessidade de que o professor, em cada atividade avaliativa, também propôs um gabarito de uma forma desse tutor corrigir essa atividade, né?
E outra questão também é a mistura, de acordo com o número de alunos por tutor, misturar um pouco algumas atividades autoinstrucionais, que é algo que a gente foi contra um período, mas depois a gente viu a eficácia das atividades autoinstrucionais, né, que esse aluno também conseguia absorver o conteúdo e tudo mais. A gente não quer, mas a gente vê que precisa, né, Pablo? Não tem jeito, né? Porque uma que facilita a correção e a outra que você tem um panorama geral de como que está esse aluno, né? Se souber fazer, que é muito chato fazer essas atividades, né? Eu detesto, mas, enfim, dá um trabalho do cão. Exige um trabalho imenso, imenso. Eu sou uma que, nossa, detesto fazer, mas por outro lado, lá na outra ponta é importante, né? Com certeza. A gente estava estruturando um estudo de caso agora em antropologia, inclusive a gente não vai colocar esse estudo de caso, vamos deixar para a próxima turma, mas foi mais ou menos foram uns 25 dias de discussão entre 3 professores, né? Então, é trabalhoso, né? Você criar um instrumento autoinstrucional, porque a formatação desse instrumento na plataforma também tem que ser de um jeito muito interessante para o aluno, também para ele não se perder, e ele passar por aquele exercício, se sentindo estimulado a acabar e conseguir chegar à conclusão do exercício. Então, é uma estratégia pedagógica bem trabalhosa. Muito. Porque é processual, vocês trabalham com processo, né? Vocês não trabalham no final da linha em avaliar. Então, se dá um trabalho enorme. Os frutos são maravilhosos, né? Mas o trabalho que você tem... Mas é isso que deveria fazer. Agora entendi porque que a Margeci é fã. Porque realmente é um trabalho incrível que vocês fazem, o que a gente adoraria, né? Eu que trabalho com a maldita EAD, aquela maldita EAD, há anos, né? E que a gente não vê isso acontecer. Então, acho que vocês são realmente um exemplo de gestão, né? Eu vou falar porque eu acho que é a questão da gestão, né? Como que a gente faz a gestão pedagógica, como que a gente faz... Essa planilha de Excel parece uma bobagem, mas eu sempre falo isso, né? Quando se trabalha com curso à distância, se não tem uma planilha, você acha aquela tal história, não, eu vou lembrar o que o cara fez, não lembra nada, né? Porque é um monte de fórum, um monte de coisa, não vai lembrar, meu. Se você não coloca na hora, fica com a planilha aberta e vai jogando, em 2 horas você já esqueceu tudo que aconteceu, né? Mas isso a gente só se conscientiza dando com a cabeça na parede, né? Mas é o que eu falo, a gente avisa, né? Quem avisa amigo né? Se fizer depois não der certo. Exato. Então, você sabe, outra coisa que esses instrumentos ajudaram muito a gente também, mas aí eu acho que às vezes é uma especificidade do nosso curso, meio a gente mapeando como que os alunos, de uma forma geral, aí é o papel da coordenação, juntar tudo que o tutor produziu, entendendo como que está a turma em si, né? Se a turma fez as atividades, se ela, no meio da disciplina, se ela já conseguiu avançar, se os fóruns estão parados, se precisa ter um estímulo no fórum. Então, a gente foi construindo formas de conduzir esse aluno mais adequada a cada realidade, a cada região, né? Só que eu acho que é uma especificidade nossa porque as regiões são muito diferentes, a região norte, a região amazônica, são realidades muito diferentes. Então, por vezes, a gente teve que mudar questões, a gente teve que flexibilizar muito para alguns alunos aí a partir dessas avaliações. Então, a necessidade de flexibilizar que pode existir em cada curso, os prazos, os alunos não conseguirem cumprir, né, uma porcentagem desses alunos não conseguirem se adequar ao curso, né, ao estudo à distância, a várias outras questões, mas é muito importante esses formulários também para a gente avaliar se é possível fazer essa flexibilização. não adianta, né? Cada curso vai ter a sua realidade e cada turma é diferente da outra, enfim, né? Não dá para a gente que a gente dá são diretrizes, né? Porque são diretrizes. Agora tem que ter o bom senso de se adequar às especificidades da turma e do curso, né? Isso é fundamental, essa sensibilidade, né? Mas essa sensibilidade ela só se desenvolve a partir de todo um processo de aproximação entre os sujeitos que estão envolvidos, né? Que são os professores, os tutores e os alunos, né? Então essa rede, eu acho que a palavra é rede, né? Tem que formar uma rede de comunicação e de sensibilidade, de troca muito muito profunda.
senão você não consegue, né? E aí é comprometimento, né? Mas isso eu acho legal, acho que pelo que a gente está vendo dos tutores participando intensamente já do curso, e a preocupação desses novos coordenadores é muito bacana, é uma sinalização de que há comprometimento, né? Que eles estão preocupados com toda razão, né? Eu estaria apavorada, né? Primeiro curso, numa crise que a gente está, enfim, soma tudo, né? Eu não sei se a Rafael, Magessi, alguma pergunta para... Eu só queria perguntar sobre, acho que a gente falou bastante sobre essa preparação para as disciplinas. Se vocês pudessem falar no pós-disciplina, se o tutor ele tinha que entregar algum relatório, tinha uma reunião final depois da disciplina. Então, isso foi alterando com o tempo, né? Mas, atualmente, todo final de disciplina, existe uma devolutiva geral do professor, né, para esses tutores, para o trabalho deles, de uma forma geral, e essa avaliação é através de um gabarito já proposto. São orientações, a gente faz orientações para a tutoria da disciplina X, né? Então, o tutor ele tem que seguir essas orientações e também tem que seguir as orientações semanais, que é uma coisa que a gente tem avaliado aí, né, Vanessa? Que está sendo interessante. A gente começou nas últimas 3 turmas, né, Van? Sim, Nas 2 últimas turmas a gente começou. De uma forma geral, essas orientações semanais só foi possível também por a gente ter uma equipe um pouco mais experiente, que já tinha atuado em 2, 3 tutorias, que a gente tinha uma confiança, né, no trabalho, que a gente já conhecia o trabalho. Nessa turma, por exemplo, a gente teve 2 tutores novos. Então, esses tutores novos, a gente ficou um pouco mais presente ali nessas orientações semanais, observando se estava cumprindo da forma como a gente estava propondo, mas o restante a gente já tinha um trabalho já familiarizado e já de confiança, e facilitou muito o nosso trabalho, tá com uma equipe um pouco mais experiente, né? Mas é um instrumento, essas orientações é um instrumento fundamental para organizar o trabalho aí dos tutores, tá? Se vocês quiserem, a gente pode mandar alguns exemplos de como a gente manda esses e-mails e tudo mais, né? Ou o gabarito, as orientações da disciplina e tudo mais. Aí vai ser maravilhoso. A gente nem é nada demais, né? Mas acho que são coisas que fizeram toda a diferença, assim, porque, por exemplo, a gente manda por e-mail, não é via plataforma, tá? Essas orientações de tutoria são via e-mail, né? Porque até para facilitar, né? O tutor já abre o e-mail e já depois vai para a plataforma orientar os alunos. Então, esses são e-mails que a gente manda semanalmente, né? Com as orientações para aquela semana ou para um determinado período de tempo, né? Então, olá, pessoal, a gente, né? O que a gente, né, está vendo dessa disciplina, o prazo para correção de tal tarefa é tal, a gente sabe que, né, tal conteúdo está dando problema, ou tal conteúdo está indo super legal, né? Então, a gente faz algumas orientações para aquele momento, né, de preferência semanalmente, para a gente acompanhar aí o trabalho da tutoria e eles acompanharem os estudantes, né? Independente do formato, eu acho que essa foi uma estratégia muito feliz que a gente teve aí ao longo dos anos aí na tutoria, porque ajuda, né? Tudo facilita o trabalho do tutor, né? Então, isso pode ser tanto da coordenação, a coordenação junto com os professores, no caso, né? Talvez a orientação filtrar com o professor, ou o professor estar junto no e-mail também, né, para tentar esclarecer algumas dúvidas, mas esse movimento de sair um tiquinho da plataforma é saudável também, tá? A gente viu Boa, isso. por e-mail, né? Bem legal, né? Porque sai, né? Sai do ambiente, bacana, tá. E é sempre o É mesmo bobagem, mas não é bobagem, né? É bobagem, mas não é bobagem, exatamente. Bacana. É sempre o mesmo título para identificar, né? Talvez explicar essa dinâmica para os tutores logo de início. Ó, nossa estratégia de comunicação vai ser essa. Serão tantas disciplinas, terão tantos professores, com cada professor é de um jeito, né?
não sei, eu estou falando de uma maneira mais geral, assim, porque eu não conheço quantas disciplinas são de vocês, como que é a Não, dinâmica. mas é legal isso. Isso aqui foi bacana também. Já vou colocar até nesse checklist dos coordenadores. Exatamente. Então, a gente tem um retorno positivo, né, desse tipo de estratégia. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu quero falar uma coisa. Fala. Eu vou falar porque que eu sou apaixonada, né? Não, mas a gente trabalha junto já há algum tempo, né? Tanto na oferta da UAB quanto na oferta da UNASUS, a gente já atuou junto. E eu acho, assim, essa dinâmica, né? Essas estratégias, essa dinâmica, esse olhar que eles têm para o todo faz toda a diferença, né? Porque geralmente a experiência que a gente tem é aquela coisa blocada, né? Eu sou coordenador do curso, eu só falo com o coordenador de tutoria e o tutor só fala com o coordenador de tutoria. E o aluno só fala com o tutor, né? Então tem toda essa uma hierarquia, né, muito afastada, sem conexão. E o que Saúde Indígena mostra o tempo todo é essa busca pela conexão. Eles entendem e fazem acontecer que aquele aluno só vai receber essa formação como eles querem, como eles planejaram, se eles estiverem ali junto atuando, né? Se todos atuarem, se eles conseguirem essa conexão. E eu costumo dizer que o que fez eu vir trabalhar na educação à distância foi justamente a ferramenta do fórum, né? Porque eu comecei a prestar atenção na interação nos fóruns e eu me perguntava como que eu podia ter simpatia ou antipatia por alguém só pelo que ela escreveu. E aí isso começou a despertar a minha curiosidade, como que isso funciona, né? E foi quando eu comecei, já saí da faculdade emendando a especialização em EAD para vir para essa área. E eles conseguem me responder isso, né? Então, como que essa interação acontece, como que aquele tutor ganha a empatia do aluno, como que aquele tutor consegue fazer com que o aluno produza e fique engajado na disciplina, porque não é um curso fácil de engajar, é um curso que eles estão ali mergulhados numa série de adversidades, né? Eles às vezes estão completamente isolados, eles estão em situações extremas, e mesmo assim aquela pessoa consegue ficar engajada. Por quê? Porque tem essa presença, né? Não, apesar de ser à distância, eles estão presentes nessa formação, né? E como um todo, é uma preocupação que vem desde a coordenação, que passa pelos professores conteudistas, né? Que, digamos, sintetiza na ação da Vanessa e do Pablo, junto com esses tutores que monitoram os alunos lá na ponta. E eu acho que isso é um trabalho magnífico, assim. E é por isso que eu gosto de trabalhar, eu falo deles em todas as conversas que a gente tem como um bom exemplo, assim. E você veja que dá para perceber, né, que é uma experiência longa, né? Então, foram adaptando, foram lapidando isso, né? Então, para a gente partir desse ponto agora, com essas dicas todas, para esses cursos novos, é um privilégio, né? Da gente já saber o que não deu certo, o que vai dar, o que pode dar, quais são as ferramentas que a gente pode usar. Isso eu acho que é um privilégio para mim, assim, por isso que eu sou fã, por isso que eu agradeço, por isso que eu chamo, eu coloco eles num monte de enrascada aí para falar comigo. E estou sempre à disposição deles também. É uma bela síntese que você fez. Até o Luiz aqui, ó, um coordenador está me mandando mensagem aflito que é a reunião que a gente vai ter com eles hoje. Eu acho que essa visão sistêmica, né, que vocês têm do curso, né, ela tem essa questão conceitual do que é uma visão sistêmica. É entender as partes que estão conectadas com o todo. Né? Então, é uma visão de mundo, isso é muito difícil, né? Isso não é só nos cursos de educação à distância, isso acho que é uma especificidade até da opção de vida de vocês, né? Com o que vocês trabalham, né? Com os sujeitos e objetos de estudo de vocês, de pesquisa e de trabalho. Então, chegar nesse ponto é toda uma trajetória de vida, né? E de ação, né? De trabalho, de profissão, como pesquisadores e professores, né? Que acabou sendo muito feliz em vocês estarem atuando
num curso online, né? E quando o Rafael e eu, a gente desenhou esse curso, né, Margesi, para os tutores, para os coordenadores e professores, a gente colocou todos numa mesma plataforma com um desenho de hipertexto, porque o hipertexto ele tem essa questão sistêmica, né? Ó, você está ligado com o que o tutor vai fazer, porque se você não fizer certo, vai desembocar num trabalho ruim do tutor. O tutor, se você não fizer tal coisa, o coordenador não trabalha. Olha, professor, você entendeu? A gente tentou fazer essa ligação para que eles estivessem juntos, né? E percebessem que o trabalho de um reflete no trabalho do outro, que não são coisas, blocos truncados, né? Não é cada um no seu quadrado, não. É cada um no seu quadrado, sim, mas com uma visão, um olhar sistêmico. Acho que é isso. Eu agradeço demais, assim, eu aprendi um monte e estou muito feliz. Acho que vocês já devem estar fazendo pesquisa sobre isso na área de educação e se não tiverem, estou dentro, tá, gente? Para escrever junto. Eu também queria agradecer, né, a disponibilidade de vocês. Acho que vai ajudar muito os coordenadores que vão começar agora e eles já podem ter essa visão da experiência que vocês já têm há muitos anos durante o curso. A gente gosta muito da estratégia da UAB e também dos cursos novos, né? Então a gente está à disposição aí para ajudar no que for possível, tá bom? A gente sempre tem um gostinho diferente pela OAB, a gente tem um carinho, né? Apesar da remuneração não ser, né, não fazer jus ao esforço de todas as pessoas que se envolvem nela, né? É uma pena, mas a gente gosta porque a gente tem mais autonomia, parece, né? E a gente na Unasus também está bacana, mas a UAB a gente conseguia trabalhar com equipe multidisciplinar, que é o nosso grande motivador nessa multiprofissional e nessa turma só com médicos, mas, enfim, a gente está aprendendo bastante com ambos. E a gente que agradece, como o Pablo falou, a gente continua à disposição. Obrigada, Marge. A gente, né, no que a gente puder ajudar, contribuir, porque a gente passou por vários problemas também, né, e ajuda é sempre bem-vindo, né, a gente também se sentia super, né, quando algum professor ia lá conversar nas nossas reuniões, mesmo a Marge também, que já foi, né, já participou das nossas reuniões de tutoria, sempre soma demais, né, a gente sempre agradeceu, foi muito grato por esses momentos, então nada mais justo do que a gente retribuir isso de alguma forma, e do que a gente puder ajudar, estamos aí, se precisar gravar de novo, enfim, do que vocês sentirem necessidade, mas acho que isso, professora, que você falou em relação à rede é a base, né, formar essa rede insistente, que eu chamo, né, do coordenador ser insistente com os tutores e os tutores serem insistentes com os alunos, e como a Marge falou, marcar presença, que apesar da distância é possível você estar presente, né? Então, acho que é basicamente isso. A gente dá notícia, tá? A gente dá um retorno, porque como pesquisador, a gente sabe que a gente faz essa coleta de dados aí agora para levar e depois a gente não tem o retorno, né? Mas a gente vai dar um retorno para vocês de como que foi a nossa experiência e também de como foi a nossa reunião hoje. Até mandei para o Luiz, que é o coordenador, a fotinho. Nós estamos aqui se preparando para vocês agora, na próxima reunião. Então, acho que isso é importante também, eles se sentirem acolhidos e a gente com essa preocupação de dar o suporte para eles que nunca participaram disso. Acho que é importante também. Né? Então, mandei aí, os colegas de vocês estão aqui desde cedo, nos ajudando a poder ajudar vocês também depois. Muito obrigada de coração. Imagina. O Pablo fica devendo o pão de queijo e o cafezinho. Olha aquele os biscoitinhos. Biscoitinho. Eu estou engordando aqui, viu? Bastante. Né? Então, eu adoro hospitalidade mineira.